Olá pessoal, hoje 24 de novembro, são 7h42. Eu me lembrando aqui do Salmo 42, 42, que diz assim: se o salmista Davi profere essas palavras tão fortes: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão guiando em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, com multidão que festejava. Isso ele estava falando do momento em que ele entra na cidade de Jerusalém com a Arca da Aliança. E então ele lembra disso e diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Essa é uma técnica que Davi usava constantemente para os seus momentos de profunda angústia. Era como se ele fosse para o espelho e dissesse: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, confie em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ele continua e diz: ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, me lembrarei de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, um ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passos sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo. Ele cantava sempre, mesmo no meio da angústia. A sua canção está comigo, uma oração ao Senhor Deus da minha vida. A Deus, a minha vida, minha rocha, digo, porque te esquecestes de mim. Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Esse é o Salmo 42, que começa com uma expressão que diz: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Gente, isso é um texto muito forte. Salmo 42, como o cervo anseia ou brama pelas correntes das águas. Nesse caso, o cervo ou serva, né? Não tem... É uma metáfora usada no Salmo 42. É um símbolo. O salmista está expressando um desejo profundo e urgente de estar na presença de Deus. Assim como o cervo que anseia por águas para saciar sua sede. O cervo anseia por águas, e isso é uma figura poética que reflete a sede espiritual.
e a busca incessante por Deus. Essa era a vida de Davi. Quando ele se sentia um pouco mais fragilizado, ele gritava, como o cervo anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Salmo 42 é uma melodia da alma sedenta, um clamor profundo que ressoa como a busca incansável de um coração que está seco espiritualmente. Isso não significa que você não tenha Deus. Significa que você quer mais e mais e mais e mais de Deus. Imagine o cenário: um deserto, onde a terra estremece pela fome e pela sede. E ali, no silêncio, cortando, surge a figura de um servo, olhando vazio. Vazio de esperança. Mas um coração ardente de necessidade. Ele anseia pelas águas como a alma anseia por Deus. O salmista canta então essa canção. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Cada palavra é como um passo trêmulo em direção ao poço profundo da misericórdia de Deus, onde se encontram não apenas o alívio, mas a plenitude da vida. Quantas pessoas estão assim, né? O desejo intenso, o anelo por uma presença que é mais que um conforto, é uma renovação, é uma transformação, é uma plenitude. A minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Quando verei eu a face de Deus? Veja, Davi não está buscando uma resposta superficial, mas uma experiência visceral, uma experiência, um encontro íntimo, onde não há espaço para dúvida, apenas uma esperança pura que transborda. O salmista questiona talvez a sua própria fé. E de repente a sua fé não falha, porque ele luta contra a sua própria esperança, ou a sua própria falta de esperança. Ele lembra dos tempos passados, quando o Senhor estava perto, e nesse lembrar que a alma se fortalece, pois o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de amanhã. O salmista continua. Uma mistura de melancolia, de confiança, de tristeza, de vazio, de incerteza, de certeza, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Espere em Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, meu Deus. Ele fala para si mesmo, como se fosse o próprio eco da verdade que ressurge em sua alma. Mesmo no vale, mesmo no silêncio profundo, há um fio de esperança que nunca se rompe. Pois como cervo, ele sabe que a água virá. Eu vou parar por aqui, porque isso é muito forte. Quando o salmista está falando desse salmo, ele está olhando para um servo. Lembram-se que ele era pastor?
Não que ele estivesse olhando para o servo naquele momento, mas estava olhando para um servo que ele havia visto, que estava vendo. Ele conhecia aquilo. Era uma terra que tinha ursos, que tinha leões. Ele fala que matou leão, matou urso, tinha ovelhas, por perto tinha água. Então, Davi ele sabia de algumas coisas íntimas do servo. Ele sabia, por exemplo, que quando o servo está desidratado, quando ele não sente, quando ele não está tomando água, ou quando ele passa algum tempo sem tomar água, ele exala um odor. E esse odor faz com que os predadores o sintam. Esse odor o entrega. Então, aparece um leão para destruí-lo. E ele, porque está com sede, ele está exalando um odor que o predador vai atrás dele. O servo está com medo. Essa é a atitude de quem não tem a plenitude de Deus. E quem Deus não está presente de forma viva dentro dele. Então, por esse motivo, o servo grita desesperadamente pelas águas. Por quê? Porque ele está com medo. Porque ele está fragilizado. Porque ele está exalando um odor que ele está entregando às garras dos seus predadores. Então ele está com medo. E por isso ele quer chegar rapidamente às águas. Mas não só isso. O servo, ele é capaz de detectar a água a muitos quilômetros. E quando ele está com muita sede, independente de exalar esse cheiro que o entrega aos seus predadores, o servo ele emite um som. E aqui eu vou dizer uma coisa interessante. O som de todos os animais é iau. Observe um leão, observe uma águia, observe uma baleia, observe até um cachorro. Iau. Iau, Iau, vocês pesquisem o que é Iau, o que quer dizer. E o grito de um servo é algo que vem do mais profundo da alma. É um grito de sede, é um grito de socorro, é um grito de ajuda, é um grito de pedido de misericórdia. É um grito que faz com que as pessoas fiquem arrepiadas se escutarem. Eu vou colocar um vídeo aqui de um servo gritando pelas correntes das águas. Talvez assim você entenda o Salmo 42. Talvez assim você entenda mais que isso. Talvez assim você entenda o grito do seu espírito pela presença do Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Daquele que um dia tirou Adão e Eva do jardim por misericórdia, porque não foi expulsá-los, é porque lá dentro tinha uma outra árvore. Se eles comessem a árvore do fruto da vida eterna, eles não teriam mais salvação, viveriam eternamente doentes. Depressões, enfermidades, pragas, epidemias, pandemias, não teriam mais salvação. Então Deus os tirou. Mas eu fico imaginando que no dia seguinte, Eva deve ter olhado para Adão, ali por perto da hora que Deus costumava vir, e ter perguntado: meu filho, será que ele vem hoje?
E Adão deve ter dito, claro, ele vem nos visitar todos os dias. Poderíamos dizer que Eva colocou sua melhor roupa, né? Seu salto alto, ficou linda, maravilhosa. Adão se arrumou, botou seu terno. Mas ele não veio. Desde então, o homem gritou amargamente pelo reencontro com Deus. Deus, por outro lado, gritou amargamente pelo reencontro do homem. Até o dia em que João, no Rio Jordão, disse, eis aí, ele chegou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus grita no alto da cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparastes? Porque naquele instante, o papel ali não era dele, era meu. Era seu. Era nosso. Por isso que ele diz, por que tu me desamparaste? Ele estava fazendo o papel de ser humano, ele era um ser humano. Mas, sabe, houve sinais nos céus, a terra escureceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, as tumbas se fundiram, os mortos ressuscitaram e houve um grande alvoroço. Sabe o que era aquilo? Era o espírito do homem dizendo, Deus, eu preciso de ti, eu estou com sede. E Deus imediatamente responde e diz, estou aqui, filho, bebe de mim. E Jesus disse, aquele que beber dessa água, para a mulher, voltará a ter sede, mas aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Então esse texto é um texto tão forte que chega a ser perturbador. Essa sede, que alguns caracterizam muitas vezes como vazio, como depressão. Eu não estou dizendo que depressão não existe. Eu estou falando de uma sede, de um Deus que um dia nos criou e que temos saudades dele. É muita coisa para falar. Vou acabar aqui. Meu vídeo já vai para 20 minutos e eu não disse o suficiente. Deus abençoe a todos. Olá pessoal, hoje 24 de novembro, são 7h42. Eu me lembrando aqui do Salmo 42, que diz assim, se o salmista Davi profere essas palavras tão fortes. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão guiando em procissão à casa de Deus, com brados de júbilo e louvor, com multidão que festejava. Isso ele estava falando do momento em que ele entra na cidade de Jerusalém com a Arca da Aliança. E então ele lembra disso e diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? E por que perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Essa é uma técnica que Davi usava constantemente para os seus momentos de profunda angústia. Era como se ele fosse para o espelho e dissesse, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, confie em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação
que há na sua presença. Ele continua e diz: ó Deus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, me lembrarei de ti, desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, um ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passos sobre mim. Contudo, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo. Ele cantava sempre, mesmo no meio da angústia. A sua canção está comigo, uma oração ao Senhor Deus da minha vida. A Deus, a minha vida, minha rocha, digo, porque te esquecestes de mim. Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo, como com ferida mortal nos meus ossos, me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Esse é o Salmo 42, que começa com uma expressão que diz: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Gente, esse é um texto muito forte. Salmo 42, como o servo anseia ou brama pelas correntes das águas. Nesse caso, o servo ou serva, né? Não tem... É uma metáfora usada no Salmo 42. É um símbolo. O salmista está expressando um desejo profundo e urgente de estar na presença de Deus. Assim como o servo que anseia por águas para saciar sua sede. O servo anseia por águas, e isso é uma figura poética que reflete a sede espiritual e a busca incessante por Deus. Essa era a vida de Davi. Quando ele se sentia um pouco mais fragilizado, ele gritava, como o servo anseia pelas águas: a minha alma anseia por ti. Salmo 42 é uma melodia da alma sedenta, um clamor profundo que ressoa como a busca incansável de um coração que está seco espiritualmente. Isso não significa que você não tenha Deus. Significa que você quer mais e mais e mais e mais de Deus. Imagine o cenário: um deserto, onde a terra estremece pela fome e pela sede. E ali, no silêncio, cortando, surge a figura de um servo, olhando vazio de esperança, mas um coração ardente de necessidade. Ele anseia pelas águas como a alma anseia por Deus. O salmista canta então essa canção: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Cada palavra é como um passo trêmulo em direção ao poço profundo da misericórdia de Deus, onde se encontram não apenas o alívio, mas a plenitude da vida. Quantas pessoas estão assim, né? O desejo intenso, o anelo por uma presença que
é mais que um conforto, é uma renovação, é uma transformação, é uma plenitude. A minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Quando verei eu a face de Deus? Veja, Davi não está buscando uma resposta superficial, mas uma experiência visceral, uma experiência, um encontro íntimo, onde não há espaço para dúvida, apenas uma esperança pura que transborda. O salmista questiona talvez a sua própria fé. E de repente a sua fé não falha, porque ele luta contra a sua própria esperança, ou a sua própria falta de esperança. Ele lembra dos tempos passados, quando o Senhor estava perto, e nesse lembrar que a alma se fortalece, pois o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de amanhã. O salmista continua. Uma mistura de melancolia, de confiança, de tristeza, de vazio, de incerteza, de certeza, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Espere em Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, meu Deus. Ele fala para si mesmo, como se fosse o próprio eco da verdade que ressurge em sua alma. Mesmo no vale, mesmo no silêncio profundo, há um fio de esperança que nunca se rompe. Pois como servo, ele sabe que a água virá. Eu vou parar por aqui, porque isso é muito forte. Quando o salmista está falando desse salmo, ele está olhando para um servo. Lembram-se que ele era pastor? Não que ele estivesse olhando para o servo naquele momento, mas estava olhando para um servo que ele havia visto, que estava vendo. Ele conhecia aquilo. Era uma terra que tinha ursos, que tinha leões. Ele fala que matou leão, matou urso, tinha ovelhas, por perto tinha água. Então, Davi ele sabia de algumas coisas íntimas do servo. Ele sabia, por exemplo, que quando o servo está desidratado, quando ele não está tomando água, ou quando ele passa algum tempo sem tomar água, ele exala um odor. E esse odor faz com que os predadores o sintam. Esse odor o entrega. Então, aparece um leão para destruí-lo. E ele, porque está com sede, ele está exalando um odor que o predador vai atrás dele. O servo está com medo. Essa é a atitude de quem não tem a plenitude de Deus. E quem Deus não está presente de forma viva dentro dele. Então, por esse motivo, o servo grita desesperadamente pelas águas. Por quê? Porque ele está com medo. Porque ele está fragilizado. Porque ele está exalando um odor que ele está entregando às garras dos seus predadores. Então ele está com medo.
E por isso ele quer chegar rapidamente às águas. Mas não só isso. O cervo, ele é capaz de detectar a água a muitos quilômetros. E quando ele está com muita sede, independente de exalar esse cheiro que o entrega aos seus predadores, o cervo, ele emite um som. E aqui eu vou dizer uma coisa interessante. O som de todos os animais é iau. Observe um leão, observe uma águia, observe uma baleia, observe até um cachorro. Iau. Iau, Iau, vocês pesquisem o que é Iau, o que quer dizer. E o grito de um cervo é algo que vem do mais profundo da alma. É um grito de sede, é um grito de socorro, é um grito de ajuda, é um grito de pedido de misericórdia. É um grito que faz com que as pessoas fiquem arrepiadas se escutarem. Eu vou colocar um vídeo aqui de um cervo gritando pelas correntes das águas. Talvez assim você entenda o Salmo 42. Talvez assim você entenda mais que isso. Talvez assim você entenda o grito do seu espírito pela presença do Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Daquele que um dia tirou Adão e Eva do jardim por misericórdia, porque não foi expulsá-los, é porque lá dentro tinha uma outra árvore. Se eles comessem a árvore do fruto da vida eterna, eles não teriam mais salvação, viveriam eternamente doentes. Depressões, enfermidades, pragas, epidemias, pandemias, não teriam mais salvação. Então Deus os tirou. Mas eu fico imaginando que no dia seguinte, Eva deve ter olhado para Adão, ali por perto da hora que Deus costumava vir, e ter perguntado: meu filho, será que ele vem hoje? E Adão deve ter dito: claro, ele vem nos visitar todos os dias. Poderíamos dizer que Eva colocou sua melhor roupa, né? Seu salto alto, ficou linda, maravilhosa. Adão se arrumou, botou seu terno. Mas ele não veio. Desde então, o homem gritou amargamente pelo reencontro com Deus. Deus, por outro lado, gritou amargamente pelo reencontro do homem. Até o dia em que João, no Rio Jordão, disse: eis aí, ele chegou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus grita do alto da cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparastes? Porque naquele instante, o papel ali não era dele, era meu, era seu, era nosso. Por isso que ele diz: por que tu me desamparaste? Ele estava fazendo o papel de ser humano, ele era um ser humano. Mas, sabe, houve sinais nos céus, a terra escureceu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, as tumbas se fundiram, os mortos ressuscitaram e houve um grande alvoroço. Sabe o que era aquilo? Era o espírito do homem dizendo: Deus, eu preciso de ti, eu estou com sede. E Deus imediatamente responde e diz: estou aqui, filho, bebe de mim. E Jesus disse: aquele que beber dessa água, para a mulher, voltará a ter sede, mas aquele que beber de mim nunca mais terá sede.
Então esse texto é um texto tão forte que chega a ser perturbador. Essa sede, que alguns caracterizam muitas vezes como vazio, como depressão. Eu não estou dizendo que depressão não existe. Eu estou falando de uma sede, de um Deus que um dia nos criou e que temos saudades dele. É muita coisa para falar. Vou acabar aqui. Meu vídeo já vai para 20 minutos e eu não disse o suficiente. Deus abençoe a todos.